Vamos mergulhar numa história incrível. Pense só, o manuscrito, esquecido há décadas, é encontrado e acaba provocando uma verdadeira revolução nacional. E tudo isso liderado por um rei muito jovem. Essa é a saga do rei Josias e de como a redescoberta de um livro sagrado virou o destino de um reino de cabeça para baixo. Olha só o nosso caminho. A gente começa vendo como um reino inteiro pôde se esquecer de suas próprias leis. Depois, acompanhamos a jornada desse jovem rei, a descoberta que muda tudo, a profecia assustadora que ele recebe e, claro, a reação dele. E por fim, a gente reflete sobre o legado que ele deixou. Para a gente entender o tamanho do feito de Josias, primeiro a gente precisa olhar o cenário que ele encontrou. O reino de Judá estava numa crise espiritual profunda. Foram tantas gerações de descaso e idolatria que o texto mais importante da nação, a base de tudo, tinha simplesmente desaparecido da memória do povo. Tudo começou a desandar depois do bom reinado de Ezequias. O filho dele, Manassés, fez o exato oposto. Ele mergulhou o reino na idolatria de um jeito tão intenso que o livro da lei que ficava guardado no templo foi deixado de lado, esquecido, perdido. Pensa só, por décadas a nação viveu sem sua principal referência espiritual e moral. Foi nesse caos que o jovem Josias assumiu o trono. E o que é mais fascinante nessa história é que a vontade de Josias de arrumar a casa começou bem antes de ele achar o livro. Desde muito novo, ele já mostrava uma determinação fora do comum para purificar a nação. E ele não perdeu tempo. Com só 16 anos ele já começa essa busca pessoal por Deus. Aos 20 ele parte para a ação, uma campanha nacional para destruir ídolos e altares pagãos não só no seu reino, mas em todo o território. A determinação dele era total. E foi justamente no último passo, durante a reforma do templo, que algo totalmente inesperado aconteceu. Agora a cena muda. Estamos no templo que estava em ruínas, abandonado. A equipe de Josias está lá trabalhando duro na restauração. E é no meio da poeira e do entulho que acontece um dos momentos mais decisivos de todo o seu reinado. Pensa bem, depois de tanto tempo de negligência, de corrupção religiosa, o que poderia ser encontrado ali no meio dos escombros do lugar mais sagrado da nação? A resposta para essa pergunta ia mudar tudo. Pois é, o sumo sacerdote Hilquias encontra um manuscrito perdido, provavelmente um rolo com o livro de Deuteronômio. E ali não estavam só as leis e a aliança com Deus. Estavam também as bênçãos para quem obedecesse e, principalmente, as maldições terríveis para quem desobedecesse. O livro, claro, foi levado correndo para o rei. Então, pela primeira vez na vida, Josias ouve as palavras daquele livro. E o que ele escuta não são só histórias antigas. São avisos duros, profecias de julgamento, e ele reconhece naquelas palavras a situação do seu próprio povo. A reação dele é imediata e devastadora. Ele rasga as próprias roupas, que era um sinal de luto profundo, de horror. Naquele momento, ele entendeu a dimensão do problema. Ele percebeu quão longe a nação tinha ido e qual era o destino terrível que, segundo a profecia, os esperava. Desesperado, Josias não age por impulso. Ele reúne seus conselheiros mais próximos e os envia para consultar uma profetisa chamada Hulda. Ele precisava entender qual era a vontade de Deus depois daquela revelação chocante. A resposta de Hulda é direta e bem dura. Basicamente, ela diz duas coisas. Primeiro, sim, a ruína para a nação é inevitável. O julgamento estava decidido. Mas, e aqui vem a segunda parte, o arrependimento sincero de Josias foi visto e, por causa disso, a ele foi prometido que ele morreria em paz, antes que o desastre acontecesse. Mesmo sabendo que o destino da nação estava selado, Josias não desiste. Ele pensa, ok, não posso evitar o juízo, mas posso liderar meu povo de volta para Deus enquanto ainda dá tempo. Então ele faz algo grandioso. Convoca todo o povo no templo, dos mais importantes aos mais simples. E ali, na frente de todo mundo, o próprio rei lê o livro e faz um juramento público de obedecer aquela lei com todo o coração e com toda a alma. E o mais poderoso é que não foi um ato solitário. A nação inteira concordou. Todo o povo se juntou ao rei naquele compromisso. Foi um momento raro de unidade e renovação espiritual. Tudo isso impulsionado pela atitude de Josias. O que se seguiu foi uma verdadeira faxina espiritual. E de forma implacável. Josias não deixou pedra sobre pedra. Ele foi atrás de cada altar, cada ídolo, cada prática pagã e destruiu tudo.
Ele chegou a cumprir uma profecia de 300 anos atrás ao destruir o altar de Betel. Foi uma purificação completa e radical. Certo, mas e aí? Depois de todo esse esforço, de toda essa reforma, qual foi o resultado final? Vamos dar uma olhada no legado complicado que Josias deixou. O ponto alto da reforma foi, sem dúvida, a celebração da Páscoa. Foi uma festa tão grande e tão significativa que há séculos não se via nada parecido. Foi um momento de alegria, de renovação da fé e um símbolo do sucesso de Josias em restaurar a adoração a Deus. Mas a história tem um fim trágico e abrupto. Com apenas 39 anos, em plena atividade, o rei justo morre numa batalha. A morte dele foi um choque, um luto nacional que marcou o fim de uma era de esperança. E aqui está a conclusão agridoce da história. Apesar de toda a reforma, de todo o arrependimento liderado por Josias, o texto bíblico deixa claro: o juízo não foi cancelado. As ações de Josias foram incríveis, exemplares, mas elas só conseguiram adiar a punição. Elas não foram suficientes para apagar os pecados de gerações passadas. A história de Josias nos deixa com essa reflexão, né? Ela mostra o poder imenso que um líder determinado pode ter, mas também nos mostra os limites desse poder diante do peso da história. Fica a pergunta: até que ponto a dedicação de uma pessoa pode de fato redimir o passado de toda uma nação?